A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, me perdoem, eu não sou cantora, não desenvolvi essa arte ainda, mas nosso tema de hoje é esse. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E eu acrescentaria nessa frase, a gente quer também diversão, arte e espiritualidade. A gente quer muito mais, a gente quer conectar os nossos três centros. Então, o nosso tema de hoje é a alimentação, corpo, alma, espírito ou mente. A gente é feito, nós temos três grandes centros. Então, o centro do querer, o centro do sentir e o centro do pensar. Ou seja, nosso quadril é o centro do querer, são as nossas pernas que nos levam para tudo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente tem em vida para ir lá buscar. O nosso coração, a parte aqui do meio, os nossos braços, é o centro do sentir. Não é por nada que os nossos braços é que abraçam, as nossas mãos é que curam, é que colocam. Quando qualquer pessoa que está se sentindo mal, a gente afaga, a gente usa as nossas mãos. Então, é o nosso centro do sentir. E a nossa cabeça é a mais antiga de todos. Nele estão os registros do nosso cérebro, os registros de trilhões de anos da nossa existência humana. Então, às vezes você olha um bebê e você enxerga naquele rosto, naquela cabecinha daquele bebê, no formato daquela cabecinha, que aquele bebê já é um bebê antigo, que ele tem muita bagagem, muita história. Então, quando falamos de alimento, a gente não pode pensar só naquele alimento que mata a nossa fome, que é o que os nossos governantes ou aqueles que se dizem preocupados com a humanidade falam. A gente precisa matar a fome do povo. Então, a fome do povo vai além daquela comida básica, além da cesta básica que está lá no supermercado sendo vendida. Então, o ser humano, ele precisa de arte para alimentar o sentir. E é por isso que os artistas, eles sempre estão no meio do povo. Os artistas são aqueles que se sensibilizam com a humanidade, com o povo e vão lá alimentar o sentimento, alimentar a arte, dar oportunidade das pessoas usar as mãos, fazer arte. E as igrejas vão e trazem o povo para alimentar espiritualmente. O que acontece? Esses três grandes centros acabam se fragmentando dentro de nós. Então, a igreja diz alguma coisa, ensina alguma coisa. Você precisa ser bom, você precisa isso, você tem que aquilo, você tem que tem várias linhas. Eu não estou falando de alguma igreja específica, mas as várias linhas espirituais. Como um homem vai ser espiritualizado se os seus filhos estão passando fome? Como uma mãe vai pensar em espiritualidade se os seus filhos estão passando fome? Não tem como. Então, fica puxando para um lado, aquilo que eu penso está indo para um lado e aquilo que eu necessito, que é esse primeiro centro, o querer, ele está puxando para o outro lado. Sim, eu tô com fome. Como eu vou ser bonzinho se eu tô com fome? Se eu preciso dar um prato de comida para o meu filho, como eu vou ser bom? Então, divide.
divide e rasga o ser humano no meio, quando a gente precisa conectar esses três centros através do sentir, tocar o coração, estar entrando em sintonia. A arte, ela faz essa conexão com o coração. Então, o alimento, ele é necessário para os três campos de forma igual. Então, quando eu começo a alimentar o meu corpo físico, se eu não sinto mais fome, eu posso começar a olhar para aquilo que eu sinto de uma forma mais plena. Quando eu olho para aquilo que eu sinto de uma forma mais plena, se isso está sendo alimentado em mim, então as terapias também ajudam a entrar em contato com esse sentir. A arte terapêutica, no caso, o serviço terapêutico que não alimenta só a mente, consegue estar nutrindo essa afinidade, essa sensibilidade, esse afeto, esse auto-amor, esse olhar para mim mesma e poder estar me nutrindo daquilo que eu quero, buscando a nutrição. Quando eu tenho esse sentir, quando eu tenho esse querer alimentado, quer dizer, eu comi, eu me alimentei fisicamente, eu consigo perceber aquilo que eu sinto. Aí sim eu vou para esse grande centro da espiritualidade, do pensar, onde o pensar começa a se tornar mais claro. Porque o pensar, ele não está longe, ele não vai para um outro lugar. Quando eu não tenho isso, o sentir e o querer harmonizado, a tendência do espírito, do pensar da mente é ir para longe. Eu vou buscar num outro lugar aquilo que eu não encontro aqui. E é justamente isso que nos leva sempre para um lugar, ou para o passado, ou para o futuro, uma expectativa. E o que distorce muito mais ainda esses nossos três grandes centros. Então, tu entende? Eu vou para uma igreja, eu escuto uma palestra igreja eu estou falando independente do lugar espiritual onde você busca aquilo que precisa, onde você vai para conectar com o seu eu maior, com o seu Deus interno, com o seu eu interior, o que te leva, aquilo que te dá ânimo e te leva para o caminho que você veio trilhar. Então você vai para um espaço espiritual, onde você busca e você ouve belas palavras, palavras que alimentam o espírito, palavras que alimentam a mente. E depois você sai dali e volta para a sua realidade, para o seu dia a dia, para a sua família. Ali, isso precisa ser praticado. Precisa olhar para sua esposa, para o seu companheiro, para sua companheira, para os seus filhos, para o seu pai, para sua mãe e praticar isso que você espiritualmente recebeu de alimento. E como você pratica? Como você alimenta aqui? Então, de verdade, usar as ferramentas do seu corpo disponíveis. Poder, de fato, preparar um bom alimento com os seus braços. Poder colaborar com a casa, com aquilo que você pode colaborar dentro da casa, poder mostrar afeto, amor, carinho das mais diversas formas. A gente está dentro de um corpo físico e não existe milagre maior do que usar esse nosso equipamento tecnológico
que é feito com esses três grandes centros. Em outras palavras, se a gente for dizer, esse primeiro centro, o centro do querer, ele representa a ciência. É aquilo onde de verdade eu comprovo aquilo. Tipo, é o ver para quê? Quer dizer, eu escutei espiritualmente, eu pratiquei a nível de alma, a nível de sentimento. E aí eu comprovo na matéria, a nível físico, cientificamente. Se eu me portar de uma forma diferente dentro da minha postura de linguagem, quando eu falo para as pessoas que me cercam, quando eu ajo, quando eu olho de uma forma diferente, como essas pessoas reagem? Como isso volta para mim? Que tipo de alimento eu ofereço e que alimento eu recebo em troca? Porque nos alimentamos o tempo todo. Então, se você acompanhou as outras aulas e se você não acompanhou, eu sugiro que você olhe as outras aulas. A gente volta para essa primeira aula, onde eu expliquei como as crenças e os pensamentos funcionam, pensamentos positivos e pensamentos negativos. Então, o que eu ofereço de dentro para fora para o meu campo energético, meu campo áurico? O campo áurico geralmente é esse ovo onde a gente fica. O tamanho, esse tamanho onde a gente se equilibra, mais ou menos nesse tamanho é que estão escritas as informações daquilo que nós temos dentro de nós também. É aqui que passa nesse campo áurico. E nesse campo áurico é que penetram as informações e as atitudes do outro, ou seja, alimentos. Alimento, quando eu vou comer fisicamente, e que é o solo onde a gente planta, a forma que a gente planta, aquilo que a gente come, aquilo que eu de fato ingiro, mostra também como eu alimento a alma e como eu alimento o espírito. Então, aqui, ciência. O primeiro grande centro, aqui eu comprovo, nesse equipamento tecnológico. Esse outro centro é a arte, aonde eu expresso a beleza. Arte é beleza. Não existe outra forma de arte. A arte tem o poder de transmutar aquilo, qualquer coisa no mundo e transformar isso em algo belo. Então, a arte é a expressão da beleza. E a mente, ou seja, a espiritualidade, esse conectar com esse algo maior, esse expandir quem nós somos, esse de fato poder ver de um outro ponto de vista, que não seja unicamente o corpo físico, o nosso pequeno ego, esse lugar onde a gente está ancorado na gente. Então, esses três grandes centros vistos de pontos de vista diferentes. Então, a antroposofia fala do pensar, do sentir e do querer. Desde sempre, desde o princípio da história humana, os três grandes pilares que sustentam a humanidade é ciência, arte e espiritualidade. E o corpo, a alma e o espírito. Então, todos esses nossos três centros precisam ser alimentados em equilíbrio. Então, eu preciso procurar um bom alimento para o meu corpo. O que de melhor eu achar. Sim, o que de melhor eu achar. Não se contente com menos.
Não se contente com qualquer coisa. Sempre o que de melhor é possível nesse agora. Preciso alimentar o centro do sentir. O centro do sentir, ele é alimentado com as mais diversas expressões de arte. E qualquer profissão pode ser feita com arte, feita com alma, feita com sentir, com afeto, com amor, com carinho, com como é que é a palavra? Enfim, o equilíbrio do dar e do receber. Eu dou e eu recebo em equilíbrio. O que eu estou oferecendo, eu recebo em troca. Exatamente assim que funciona. E a meditação, a clareza do pensamento, essa análise de como eu ajo, de como eu reajo, usar a nossa mente. A mente, ela é feita para pensar. Ela pensa, é essa a natureza da mente. Então a questão não é parar a mente a qualquer força. Eu sempre falo, na realidade, a maioria dos seres humanos não pensa. Os seres humanos precisam desenvolver um pensamento lógico, um raciocínio, não ficar repetindo o mesmo erro. Então, o pensamento ele precisa ser treinado, precisa ser alimentado corretamente, de uma forma a parar de sair dos ciclos viciosos que o pensamento tem. Então, é além desse ciclo vicioso. Então, não, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte e espiritualidade. A gente quer mais. A gente quer os 3 centros conectados. A Mãe Terra, lá aos nossos pés, e o Pai Céu, o infinito, o cosmos. Porque nós não temos a mínima noção do que somos capazes ainda. E a gente precisa usar, a nossa responsabilidade é usar o nosso corpo, esse super equipamento tecnológico que nós não temos a mínima noção ainda de tudo que ele pode fazer. Então vamos desenvolver, vamos aprender. Então, essa é mais uma aula da nossa série de preparação para o curso de respiração consciente, que é um curso, uma imersão de 9 dias que acontece só uma vez por ano aqui na Marte, em abril. E é nela onde eu potencializo e onde eu concentro tudo que eu aprendi na jornada da minha vida. Então, se você quiser saber mais sobre o curso de respiração consciente, acesse o nosso link, envia um WhatsApp para a gente, diz eu quero, que a gente entre em contato. Gratidão. Namastê.